Que a paz esteja convosco. Vamos ver se agora a gente consegue manter. Essa semana eu quero passar refletindo com você acerca da fé e das obras e o que é uma fé pura, verdadeira. Eu queria começar então lendo Tiago, capítulo 2, verso... Eu pus 14, mas vamos ler do 12 em diante, tá bom? Diz assim, eu vou ler em duas versões. Verso 12 numa diz assim: Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que sua fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém? Acho que aqui já vai dar a base que eu preciso para a gente meditar no dia de hoje, naquilo que eu acho muito essencial. Mas eu quero ler numa outra versão ainda com você. Diz assim: Ao falar e agir, façam tudo sempre de acordo com a lei da liberdade, abre parênteses, a lei do amor, que Cristo nos trouxe e que nos livra dos erros e das maldades. Fecha parênteses, pois quem age sem misericórdia será julgado sem misericórdia. Mas aquele que tem pena dos outros está fora de julgamento, abre parênteses, não será condenado. Meus irmãos, que adianta dizer, eu sou uma pessoa de fé, abre parênteses, eu sou de Cristo, eu sou cristão, fecha parênteses, mas não realizar as ações, abre parênteses, que a religião manda praticar, fecha parênteses. Por acaso, esse tipo de fé pode salvar essa pessoa? Se um irmão, uma irmã, abre parênteses, um cristão ou uma cristã, fecha parênteses, necessitarem de roupas ou de alimento diário, e um de vocês os aconselhar, fique bem tranquilo, deem um jeito de se agasalhar no frio e procurem comer bem, mas não der nada do que os pobres precisam, e de que adianta esse conselho? Assim também, a fé se não tiver acompanhada de boas ações, esta fé é morta em si mesma. Abre parênteses. Está morta em sua totalidade, como uma árvore que está morta, não só externamente em suas folhas, mas até o fundo de suas raízes. Se isso acontecer com você, alguém lhe poderá dizer, você diz que tem fé, mas não pratica a religião manda, eu não me gabo de ter fé, mas pratico as ações que minha religião manda. Prove-me, pois, sua fé, sem praticar ações em favor dos outros, e eu lhe mostrarei a minha fé através das obras que eu realizo. A fé que é a realidade interna que só se procede quando pessoas passam a realizar favores em benefício dos outros. Você diz que tem fé e crê em Deus. Você está certo. Mas lembre-se também, os demônios acreditam que Deus existe e tremem porque não praticam o que Deus mandou. Amém? Talvez seja um tema muito polêmico, né? Para a gente cair na loucura de esgotar o assunto em apenas um dia ou em apenas uma semana. A fé e a obra, elas caminham junto. E o que me motivou a refletir essa semana com vocês acerca da fé e da obra. Fui procurado por duas famílias essa semana, né, que sabem que eu sou pastor, que sabem da minha história
com trabalho com pessoas dependentes químicas, né, já conhecem o caminho. Na verdade, uma família foi indicada por alguém que estava na casa de recuperação quando eu fui visitar lá, e a outra é uma pessoa que conhece um pouco da minha história, né, desse evangelismo que eu faço entre as pessoas que têm necessidades especiais. E aí elas me procuraram porque ambas as famílias estão com um membro dessa família em dependência química, os dois em situação de rua, e eles precisavam de que eles precisavam de um lugar para amparar essas pessoas, né, em necessidade de ruas e dependência química. E aí eu fui procurar algumas pessoas, né, postei no meu status para ver se eu conseguia ajuda. Algumas pessoas me indicaram alguns irmãos, a gente foi conversando e, bom, as histórias ainda não chegaram ao fim, mas é muito difícil, principalmente essa questão da dependência química. É muito difícil você amparar uma pessoa que chega na igreja te procurando, né, por conta dessa necessidade, que é uma necessidade muito grande nas periferias de São Paulo, né, na grande São Paulo, na região da metrópole mesmo. E eu acredito que isso seja uma situação muito corriqueira em todo o território, né, onde existe uma civilização humana, existe lá um traficante, onde vai vender drogas e as pessoas vão sofrer com isso, né? E é muito difícil a pessoa sair do tratamento, né? Sair da dependência química, principalmente se ela tentar sozinha. E aí eu sempre me lembro de uma frase, se eu não tiver enganado, é porque assim, eu ouço muita gente, né? E tem muita pessoa legal que eu gosto das coisas que falam e às vezes eu posso confundir. Mas salvo engano, se eu não tiver enganado, acho que é Madre Teresa de Calcutá, que no projeto dela, ela dizia que eles deveriam ser a última porta, né? Então, se alguém chegar necessitado aqui, ele tem que sair com uma resposta, né? E eu sempre penso nisso. E aí, lendo um texto como o de Tiago, eu fico pensando, de que me adianta pregar o evangelho se quando as pessoas necessitam de que esse evangelho tenha vida, a gente nega isso, né? E não cabe a mim o julgamento das situações de ninguém, irmãos, não é? A palavra de Deus, o evangelho, ele vai fazer eu olhar para mim e refletir na minha conduta diante de Deus. E é claro, hoje, na minha realidade hoje, eu sou muito limitado nessa questão de ação social. E não é só pelo comodismo da minha vida, não. É porque realmente eu passei por alguns momentos difíceis. Como é que eu posso dizer assim? Não foi dificuldade financeira, nada. Foram momentos de revisão de fé, né, de trabalho, todas essas coisas. E eu até tinha parado um pouco com esse negócio de casa de recuperação, de assistência social. Quem me ouve deve ter alguma live eu falando sobre isso. Uma vez eu fui evangelizar na Praça da Sé e bem na porta da catedral tinha um morador de rua e eu fui conversar com ele, fui lá falar do amor de Deus e ele me disse assim, olha, você pode me tirar daqui? Eu falei assim, como assim? Ele falou, eu não queria mais ficar aqui, eu queria ter um lugar para mim ir. E naquela noite, isso deve ter sido em 1996, naquela noite eu não tinha para onde ir, até porque eu fui de embalo, né? Os irmãos falaram, vamos lá evangelizar, e eu entrei no carro, fui dentro de um Chevette, no porta-mala do Chevette, eu fui para poder ir e evangelizar. Hoje eu não iria porque eu sei que é contra a lei, naquela época eu não entendia muito, e eu fui. E nós fomos lá e evangelizamos, e ele me perguntou isso, e eu disse assim, não, eu não tenho para onde te levar. Ele falou assim, então o senhor não tem como me ajudar. E eu tive que abaixar a cabeça e dizer assim, não, não tenho. Eu fiquei um tempo sem evangelizar por conta disso. E sempre nesse conflito, nessa necessidade. Mas eu sempre digo o seguinte, o evangelho não é o projeto de um homem só. Não é? Não é um projeto de um homem só. E diante dessa situação que eu passei agora, eu percebi que se eu quiser ser um pregador do evangelho, eu preciso mudar minha vida.
Mudar minha vida no sentido de que? De estar pronto para essas questões de evangelismo. Porque eu ainda quero pregar para o dependente químico, eu ainda quero pregar debaixo das pontes, eu ainda quero pregar nas ruas, né? Seja da minha cidade, seja de qualquer outra onde eu estiver. Eu ainda quero fazer trabalho com jovens que são dependentes químicos, que é o meu grande sonho ministerial, é que a igreja consiga ter um trabalho que envolva mais esses dependentes químicos, que seja capaz de atrair esses dependentes químicos para dentro do reino, não é? É um sonho particular que eu tenho, mas para isso eu vou ter que mudar na situação de sair do comodismo, né? De dar a cara a tapa e de fazer. E aí, esses dias eu estava vendo uma propaganda de um filme e é uma situação de injustiça que está acontecendo e o rapaz diz assim, olha, talvez seja melhor, eu andei pensando em talvez seja melhor eu ir embora, né? E a gente deixa tudo como está. E aí a pessoa que não quer a justiça, a pessoa que está escondendo as coisas, diz assim, agora a gente está falando o mesmo idioma, agora a situação fica só que ele fala, só que não, eu não posso ir. E eu sempre falo de dois filmes que eu gosto muito, que é a situação, que são dois filmes do Mel Gibson, né, O Patriota e O Coração Selvagem, que ele é convocado, ele é convidado a participar da guerra, e ele diz assim, olha, não vou, né, por algum motivo ele não quer ir, e depois no Coração Valente, a filha dele e a mulher dele morrem, e no Patriota, o filho dele morre. E aí ele vai se envolver na guerra e vence, né? Vence a guerra não, mas se destaca lá. Que ele poderia ter feito isso sem perda. Mas ele espera para tomar uma atitude numa situação. Então, a gente estamos sendo convocados a isso. Nós estamos sendo convocados por Deus para fazer alguma coisa, para agir. Como que nós estamos sendo convocados? A necessidade está chegando até nós, não é? Ela está vindo ao nosso encontro. Então, duas famílias que precisam agora de um amparo e que nós não temos condições, né? Eu não tenho condição de amparar. Nós temos a casa de Marqui, que fica na cidade de Mariporã. Na verdade, eu acho que é na cidade de Franco da Rocha, mas é quase divisa com Mariporã. Como a gente vai pela estrada de Mariporã, a gente costuma dizer que é Mariporã. Mas é em Franco da Rocha, a casa de Marqui, que a pastora Cida está lá, é uma casa de apoio para mulheres com situações difíceis, né? E também prisioneiras e vítimas das drogas, que a gente também precisa ajudar, né? Que eu espero poder ajudar daqui para frente, mas que também não vejo muito como, por conta de algumas situações. E isso precisa ser mudado. Por quê? Porque nós vemos aqui o seguinte, olha, o que aproveita a gente dizer que tem fé e não ter obras, né? De que me adianta uma fé morta? De que me adianta eu dizer que sou um cristão e não fazer nada para mudar a situação em que essas pessoas vivem? Jesus ele diz assim, olha, eu tenho fé. E ele vem ensinar a fé para nós. E aí ele sai pelas ruas, e ele sai em busca daqueles que estão necessitando, pessoas que estão com problemas, para que possam solucionar. E ele reúne os 12 apóstolos para cumprir essa missão com ele, porque o evangelho não dá para se pregar sozinho, né? Se eu tentar, dentro do meu ministério, fazer isso sozinho, me achar exclusivista, eu vou estar no caminho para falhar na minha missão. Então, nós não temos essa visão exclusivista, nós cremos que Deus tem uma multiforme sabedoria, e cremos que Deus vai usar essa multiforme sabedoria, porque Ele tem muitas pessoas para salvar, e talvez uma pessoa que venha congregar comigo não vá congregar em outro lugar, da mesma forma que as pessoas que congregam em outros lugares talvez não venham congregar comigo, não é? Então, a gente precisa entender isso. Eu tenho meu ministério há 12 anos aberto, né, no documento, nunca assim, quis realmente abrir, já pensei algumas vezes, mas nunca tive um desejo assim, de que dissesse assim, não, agora é hora e agora vai, não é? A gente tá com documentação todo em dia, não tem problema nenhum, podemos dar continuidade no nosso trabalho agora. É claro que
vai ter algumas necessidades humanas, tipo montar nova diretoria, todas essas coisas, mas é o desafio que bate na minha mente agora. E eu acho que não é mais tempo de postergar, não dá mais para esperar. Por quê? Porque eu não posso ficar, né, dependente de fé. Eu não posso que a minha fé seja dependente do que as outras igrejas fazem no setor de recuperação. Eu não posso ser dependente de uma outra igreja ter um trabalho para que eu possa encaminhar pessoas para esse trabalho. Eu não posso ser dependente do governo para ter a assistência da cesta básica ao faminto. Eu não posso depender da carência, né, de alguma outra religião para que eu possa assistir o membro da minha igreja no que lhe é necessário. Então, eu tenho que criar essa condição. Eu tenho que propor essa situação independente das outras igrejas. Não é que eu sou exclusivista. Elas têm o trabalho delas, vez por outra a gente vai aconselhar, vez por outra a gente vai indicar, né? Às vezes, quando acaba as lives, eu sempre falo, ó, se você tem dificuldade, entre em contato com a gente vai procurar alguém próximo de vocês, né? Para poder ensinar a palavra, para poder, alguém que seja idôneo, alguém que a gente conheça. E se a gente não conhecer perto da sua região, a gente vai procurar um jeito de estar conhecendo alguém para indicar, porque a gente acredita que o evangelho é isso. O evangelho são muitas pessoas trabalhando em favor do reino, não é? Cada um da sua maneira, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, né? E sem contradizer a palavra de Deus, mas cada um na sua forma de atuação. Mas é preciso que a gente tenha isso, né? É preciso que a gente esteja fazendo alguma coisa de verdade, prática, né? Alguma coisa na prática, que é ajudar as pessoas em necessidades especiais. Então, eu queria, na verdade, refletir essa semana com vocês essa questão de obra, mas porque eu já venho refletindo na minha vida, que falta, né? Cheguei à conclusão de que falta. Eu não me considero uma pessoa totalmente acomodada. Quando a gente tem a oportunidade, a gente tem ajudado algumas pessoas, mas é pouco diante da necessidade, né? Diante das situações que nós estamos vendo, a juventude sendo destruída pelos gás da vida, pelas outras substâncias químicas. Quando a gente vê pessoas que estão aí cada vez mais frequentando, né, lugares de consumo de droga e a variedade de droga que vai aparecendo, né? Hoje, por exemplo, da cannabis sativa ou da maconha, né? Não sei nem se pode falar essa palavra no Facebook, mas o consumo dela hoje não é só a planta em si, né? Hoje tem várias versões, várias adaptações, né? E isso vai se amplificando cada vez mais e alcançando outros tipos de consumidores. Então, nós temos uma necessidade real sobre isso, né? É claro que a igreja não vai ficar limitada nessa ação, existem muitas outras ações que devem ser feitas, mas essa é uma situação que me preocupa muito e que eu quero muito que Deus me permita ser usado, né, como a canção da Aline Barros, né, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Então, eu acho que a igreja ela deve muito isso para a sociedade, ação social. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, né? Não consigo. Eu não sei há quanto tempo você me conhece e não sei o que você realmente conhece de mim ou não, do meu ministério. Então deixa eu falar um pouco do Ministério A Fonte do que Clama, certo? A Fonte do que Clama não, Ministério Evangélico Uma Voz no Deserto. A Fonte do que Clama é onde eu congregava. Uma Voz no Deserto. Deixa eu falar um pouco para você. Nós tínhamos um projeto da abertura de uma igreja na cidade de Franco da Rocha. Reunimos uma diretoria, demos a entrada para a documentação dessa igreja. Houve uma demora muito grande da parte da Receita Federal em aprovar o CNPJ. E nesse interim dessa demora, o que aconteceu? Acabou que nós acabamos seguindo, para não ficar parado, fomos congregar em outras igrejas. E aí a documentação saiu. Quando a documentação saiu, eu já tinha mudado de São Paulo
E aí eu já estava congregando, eu chamei o meu pastor na época, né? Hoje dorme no Senhor, há pouco tempo o Senhor colheu ele. E disse para ele, falei, ó, pastor, eu tenho uma documentação, a gente estava no processo, saiu agora, mas eu não quero pôr ela para funcionar agora, porque agora eu estou focado em ajudar o pastor aqui, né? Na avaliação geral do meu ministério lá, eu não sei se mais ajudei ou mais atrapalhei. Mas fiquei lá por um tempo, né? O ano passado, no começo desse ano, eu resolvi me desligar, né? Procurei o meu dirigente local da congregação local e disse a ele que estaria me desligando por conta de querer abrir, né? Não tinha certeza se abrir ou não a igreja, mas eu já tinha alguns pensamentos nisso, eu tenho alguns pensamentos acerca do ministério, e agora eu acho que não dá mais para esperar, né? Acho que já passou da hora, acho que era uma decisão que eu já devia ter tomado há muito tempo, mas eu tenho muita paz com isso, eu sei que esse foi o momento e esse é agora o chamado. Então, é um ministério que, assim, não estou saindo de uma igreja, já falei isso em algumas outras vezes, eu não saí da igreja para abrir uma igreja, eu já tenho a igreja, eu só não estava aberta porque eu estava ajudando o outro, não é? Então, não me rebelei, não saí do meu ministério, né, da Santuário de Deus, rebelado com ninguém, né, saí, conversei com o meu dirigente, conversei com o pastor presidente, né, que, como eu disse, o Senhor colheu, então eu não me rebelei, não saí de lá em conchavo com nenhum membro para que abrindo a igreja eles venham comigo. Eu tenho muita comunhão com lá. Hoje eu não fui orar lá, mas eu faço as orações de segunda-feira lá no setor que eu congregava. Eu tenho muita comunhão com eles. Não quero tirar nenhum membro deles. Não posso dizer que nenhum deles vai um dia congregar comigo, porque eu não sei o que espera pela frente. Mas hoje eu prefiro que eles não venham. Eu prefiro que eles continuem lá ou que siga Deus em outro caminho, não é? Porque eu não quero de maneira nenhuma ser acusado de dissolução de igreja. Não tenho esse plano comigo. E tenho a certeza que se Deus verdadeiramente estiver nesse negócio, né, não vai precisar disso, né? Deus vai saber as pessoas que vai se unir a mim nesse projeto, para que a gente possa então fazer com que a obra de Deus possa acontecer da maneira que deva. Uma ressalva, né, uma das situações que me impediu de tomar essa decisão, na verdade, é uma questão pessoal, mas é uma questão pública também, que todo mundo sabe. Por quê? Porque a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo, certo? Verdade isso. E na visão geral da igreja, um pastor, para abrir a igreja, ele tem que ter a sua família com eles. É uma visão geral e eu concordo em partes com isso, tá? Eu concordo. Só que a minha esposa é missionária e ela não quer sair, ela acha que Deus ainda tem um plano com ela lá na Santuário de Deus, e por mim isso tá tudo bem. Mas eu resistia muito em abrir por conta da posição social disso, de as pessoas dizerem assim, olha, mas você tá bem e sua esposa tá lá. Então deixa eu esclarecer uma coisa aqui, assim, ela vai continuar lá pelo tempo que Deus permitir e ela quiser, né? Eu não tô forçando ela a vir comigo. Aí você vai dizer assim, mas é certo um casal congregar cada um em seu lugar? Não é certo, eu não acho certo. Então, no termo legal, existe uma coisa assim, às vezes você não tem uma base da lei, né, para você poder julgar corretamente a situação que você está sendo apresentada. Então você busca um precedente, né? Uma situação que aconteceu a mesma coisa e que foi tomada a decisão, né? A ou B, mas foi tomada essa decisão naquele caso. Então você tem um caso em que surgiu, que foi tomada uma decisão e você pode se apoiar nessa decisão para que você tome a sua decisão hoje, um precedente. Então o que acontece? Eu tenho um precedente, não é? Antes de que as coisas comecem aí a serem questionadas, eu tenho um precedente. Eu não queria usar isso, né? Eu sempre esperei que
as coisas fossem mudar, mas é uma coisa assim que Deus sabe de todas as coisas, não estou aqui justificando, mas eu quero que você entenda que eu tenho um precedente. Qual é o precedente? Moisés tem uma obra, em um momento a mulher não entende, não é? Mas ele tem convicção daquilo que Deus quer com ele, e por um tempo ele vai e a esposa dele fica, né, uma certa distância, fica lá na casa do pai. Então o que acontece? É um precedente. O correto era que os dois estivessem juntos, não era? Era que os dois estivessem juntos. Mas não havendo a possibilidade, Moisés tinha que cumprir o seu chamado e continuar lá. Então, eu creio que o meu chamado é esse. E eu creio que é hora disso. Ela ainda tem a questão de ela acreditar que Deus ainda tem uma obra com ela na santuário de Deus. Então, eu vou seguir porque eu tenho esse precedente, não é? De repente, você não concorda com isso. E tudo bem. Eu acho que você tem o direito de julgar. Se você tiver uma base bíblica para me condenar ou para me acusar de qualquer situação antibíblica, eu estou aqui, né? Quero aprender com você. Todo ensinamento para mim é válido. Mas eu estou fazendo uma coisa que eu estou acreditando que está certo. Não sirvo a Deus no meu jeito, tá? Que é uma coisa que eu abomino isso. Eu sirvo a Deus do meu jeito, cada um tem... Não, existe um único jeito de servir a Deus, que é o jeito bíblico. Mas eu acredito que é uma questão das convicções daquilo que Deus tem para cada um. E na minha convicção, posso estar errado sempre, mas eu acho que chegou esse momento e eu vou abrir isso. Eu vou continuar o trabalho que eu tenho em mão. Eu tenho todo um trabalho, né? Eu, assim, preciso terminar ele, que é a questão do estatuto, que é a questão do RI, né? Para que quando você venha congregar, quando você chegue para congregar, você saiba exatamente o que te espera, não é? Porque eu não gosto muito dessa visão de algumas igrejas que você entra para fazer parte dela e você não sabe qual é a proposta dela, não é? Eu acho que Jesus ele tem uma proposta e ele deixa isso bem claro com os discípulos, e a igreja de Atos dos Apóstolos também nasce com um princípio bem claro, que é a pregação do Evangelho, né? E é o estabelecer do reino sobre a face da terra. Então, essas coisas têm que estar bem claro. Então, eu ainda estou trabalhando sobre isso, né? Talvez algum dia a gente faça uma leitura rápida daquilo que a gente tem para fazer aqui. Mas é sobre isso que a gente vai refletir essa semana. Então, eu quero pedir para você, no primeiro momento, que me ajude em oração, né? Que me ajude em oração, para que, se for de Deus isso que eu sinto, né? Que pode não ser, pode ser só uma emoção, mas para que, se for de Deus isso que eu sinto, que Deus comece então a levantar as pessoas que possam me apoiar nesse projeto. E me apoiar é orando, abraçando as causas que a gente vai encontrar por aí, né? De repente a gente pode ou não ter um templo. É uma coisa que eu também reluto muito. Talvez não seja o momento de ter um templo. A gente pode alugar espaços. Eu estou hoje ajudando o pastor Cleberson e a pastora Cibele, que são da Assembleia de Deus Aliança Eterna, né? Eu estou ali ajudando eles, e enquanto Deus permitir, e eles também, né? A gente vai estar ali ajudando eles. A gente está procurando edificar ali, levar o pouco conhecimento que a gente tem, né? Ajudar eles em oração, ajudar eles na pregação da palavra de Deus. Então, um templo agora eu não sei se seria viável nesse momento, mas tudo vai ser lançado na mão de Deus, tudo vai ser colocado diante do altar de Deus para que as respostas certas venham dele, não é? E eu preciso de que cada um de vocês que assistam a essa live orem e interceda por mim. De repente eu sou só um louco, e aí Deus vai, né? A Bíblia diz que mesmo os loucos ouvirão uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E Deus vai me guiar por outro caminho. Eu não sei, eu não tenho pretensão de ter domínio sobre nada. A minha pretensão é fazer a obra de Deus, somente isso. Não importa, né, se Deus vai me mandar em um lugar ou outro. Eu quero estar no centro da vontade de Deus para a minha vida, isso sim. E onde é esse centro? Também não sei. Estou correndo atrás de descobrir, né? E espero achar logo a resposta. Neste momento,
Eu estou na aliança de Deus, na aliança eterna, ajudando os pastores, mas fundando, né, eu edificando o ministério Uma Voz no Deserto. De repente, a Voz do Deserto vai ser um ministério de apoio só, né? A gente vai descobrir igrejas que estão com dificuldades e vamos ajudar. E para mim tá tudo bem isso. Se Deus quiser isso para minha vida, louvado seja Deus. Se eu tiver que formar obreiros para ajudar as igrejas a se reestruturar para o reino, glória a Deus por isso, irmãos. Não é? Jesus comprou todas as almas. O justo, né, o sábio ganha almas. Sim, a gente vai ganhar almas. Não sei se essa expressão é muito coerente por aquilo, porque Jesus já comprou as almas, mas nós vamos levar essas almas ao conhecimento de Jesus. Mas a gente precisa ser um ministério de 10 mil ou 10 milhões de pessoas? Não, de repente a gente é um ministério pequeno, com um grupo de pessoas que vão até certas igrejas com dificuldades e ajudam tanto na edificação de templos, como no apoio social ali da igreja. Existem alguns pastores que eu sou muito fã pelos trabalhos que eles fizeram, e talvez isso seja possível ou não. Eu não sei exatamente onde vai chegar tudo isso, irmãos, né? Se você me perguntar isso, eu sou sincero em dizer a você que eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu preciso colocar a minha fé em prática. Então o Ministério Evangélico Uma Voz no Deserto, ele está, a partir desse momento, ativo, de verdade, né? Eu vou começar a investir nisso. Eu quero que você me ajude. Eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore a Deus pelo ministério. E que se não for de Deus, irmãos, eu também tenho toda a humildade de dizer assim, eu vou fechar, né? E eu não tenho problema com isso. Não é porque eu estou me rebelando ou que eu quero primazia de nada. Mas Deus sabe que é melhor a gente ficar sentado. Fui conversar com um pastor, amigo meu, ele falou, pastor, eu estou cansado, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar da minha família. E como pastor, muitas vezes eu abandono minha família para cuidar da igreja. Então isso é uma visão que muitas vezes se torna realidade na vida das pessoas. Eu conheço essa realidade e não preciso ser primaz em nada, né? Eu preciso fazer parte daquilo que é o mover de Deus sobre a face da terra. Isso é imprescindível para mim. Liderando ou não liderando, para mim isso não faz muita diferença, né? Porque não é que meu negócio é com Deus, não é com os homens. Eu também não acredito nessa frase, tá? Isso daí é desculpa de pessoas que não querem respeitar o Evangelho de Cristo. Mas eu tenho que ter essa consciência que algumas pessoas podem não entender, né? Algumas pessoas podem querer complicar. Mas a gente vai fazer isso. Se Deus quiser, vai dar certo. E quem sabe num futuro muito próximo, eu espero que seja realmente muito próximo, a gente já tem aí condição de estender as mãos aos necessitados, né? De amparar pessoas que estejam em necessidades clínicas não, né? Terapêuticas, para a restauração da sua vida, para a libertação das dependências químicas. Mas o sonho não é isso. O sonho é amparar os idosos, dar um lugar com dignidade para eles, não é? E isso sem custos para a família. Isso sem ter que cobrar da família. É ser uma coisa que a igreja possa manter isso, entendeu? Um centro acadêmico onde as nossas crianças possam estudar sem as influências, né, que a gente vê às vezes do mal dentro das escolas, principalmente nas escolas públicas. E não é uma coisa com discriminação, não é nada disso. É uma coisa que a gente possa ver a igreja do Senhor prevalecer. Eu acho que isso é obra e eu acho que isso que Deus quer de mim. Você também pode aproveitar nesse momento em que nós vamos passar aqui para ver o que você está fazendo ou para ver o que você está deixando de fazer para o reino de Deus, né? E quem sabe a gente pode se unir aí, quem sabe a gente pode dar as mãos, começar, né? Eu acho que a gente tem nesse momento uma grande liberdade, porque como não existe um templo físico, talvez esse ministério ele possa ser mais abrangente, né? Talvez pelos meios de comunicação a gente consiga estabelecer um ministério que não precisa ser numericamente muito grande, mas que seja em virtude e em poder de Deus muito forte. Então, quem sabe aí você está aí parado ou você tem aí algumas questões ministeriais acerca da sua fé que você não está entendendo no momento e você queira aí alguns conselhos ou a gente possa sentar juntos, não é?
Eu tenho um amigo que Deus tem preparado, que a gente tem conversado muito da palavra de Deus, embora num olhar raso, assim, né? A gente tem algumas posições diferentes, mas a gente senta e a gente debate da palavra de Deus, a gente fala do plano de Deus com muita eloquência, né? Assim, ele é um garoto muito inteligente e tem me ensinado muito acerca disso. E a gente vai olhando pela Bíblia algumas coisas que Deus pode fazer e fica maravilhado. Então, a gente pode sentar, pode se unir para o reino dos céus. Se você é membro de alguma igreja, pelo amor de Deus, fique na sua igreja. Não é? Mas de repente você não é, de repente você não se encaixou em alguma igreja e não vai colocar regras, tá? Ministério Evangélico A Voz do Deserto, ela tem regras bem claras e bem específicas dentro da Bíblia Sagrada. Não estou dizendo para você que você vai chegar aqui e que você vai impor nada, porque nem eu imponho nada aqui. Aqui é o que a Bíblia diz, ponto final e acabou, certo? Então, se você quer servir a Deus, se você tem uma visão bíblica e você quer levar isso adiante, se você quer crescer nos projetos de Deus, de repente a gente pode fazer, né, uma obra junto aí diante da palavra de Deus. Mas em primeiro passo eu quero que você ore, quero que você interceda. Se você conhece pessoas que estão em situação de necessidade, seja financeira, nós vimos aqui, né, de roupa, de comida, ajude, né? Seja realmente um verdadeiro cristão. E se a gente não fizer essa diferença sobre a face da terra, irmãos, então a gente não serve para ir para o reino dos céus, porque a nossa fé é morta. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a semana, né? Eu vou falar somente das questões, da questão do ministério, eu falei hoje, não vou repetir, a não ser que alguém me procure e a gente em particular converse. Mas a gente tem muita obra para fazer, muitos projetos para fazer, e nós vamos descobrir isso à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Então que Deus abençoe você, não esqueça de orar por nós, que Deus possa verdadeiramente mover seu coração para as ações em que a Bíblia Sagrada nos manda ter.